Olá, leitores do Portal Badalo. Me chamo Bárbara de Alencar, sou uma das repórteres do site. E viemos trazer para vocês um novo tipo de conteúdo, um conteúdo mais interativo para que todos nós possamos estar bem informados durante a pandemia. O nosso primeiro assunto vai ser futebol e teremos como convidados o pessoal do podcast Geração 7A1, que vão falar um pouquinho como anda esse futebol durante a pandemia, qual está a previsão para o retorno dos campeonatos, o futebol feminino, como é que tá o futebol aqui no Cariri, no Ceará como um todo, e vamos falar um pouquinho com ele. Oi gente, meu nome é Aline Fiuza, sou integrante do podcast Geração 7A1 e hoje eu vim trazer algumas informações sobre o futebol nesse período de pandemia. A pandemia de Covid-19 parou o futebol mundial e causou transformações nos calendários de todas as competições. A quarentena fez com que os principais campeonatos de futebol fossem paralisados, adiados e alguns até encerrados. As Olimpíadas, a Copa América e a Eurocopa, que estavam marcadas para acontecer esse ano, foram adiadas para 2021. Já a Copa da Superliga, Copa da Argentina, Campeonato Francês e o Campeonato Holandês decidiram encerrar suas competições durante a quarentena. O restante das competições nacionais e também Champions League, Libertadores estão paralisadas desde março. Mas a parada do futebol causou danos além das 4 linhas do gramado, afetando também as finanças dos clubes. Renegociação de salário de jogadores, demissão de funcionários e adiantamento nas férias de atletas foram algumas das ações tomadas pelos times para tentar amenizar os prejuízos financeiros. O Guarani de Sobral, por exemplo, decidiu rescindir o contrato de todos os seus jogadores até que o futebol se normalize. Já o Icasa sofreu grandes impactos no seu planejamento financeiro de 2020, o que impossibilitou o cumprimento do acordo que havia sido feito com o técnico Flávio Araújo, que acabou deixando o time. Além disso, o Ministério Público Estadual e Federal recomendou à Prefeitura de Fortaleza que suspendesse os patrocínios aos times do Ceará e do Fortaleza no ano de 2020. No futebol feminino, a situação é ainda mais complicada. Apesar da modalidade estar passando por um momento de ascensão, em decorrência da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, os primeiros efeitos da pandemia já causam perigo a essa ascensão. A maioria das atletas de futebol feminino não são profissionalizadas. Sem contrato, os clubes se isentam da responsabilidade de cumprir com seus direitos. Diante desse cenário de vulnerabilidade, a CBF decidiu oferecer uma ajuda financeira aos times de futebol feminino que disputam o Campeonato Brasileiro e os estaduais enquanto essas competições permaneçam paralisadas. Esse dinheiro tem o objetivo de ajudar os clubes a cumprirem seus contratos com atletas e funcionários. Enfim, eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, estão morrendo de saudade de ver a bola rolando nos gramados. Sim, Aline, eu tenho certeza que muitos dos nossos leitores estão com saudades de poder acompanhar seu tão amado futebol, mas para tais gostinhos de saudade a gente tem a Bundesliga na Alemanha, que já voltou. Inclusive o João Pedro, que também faz parte do podcast, vai contar um pouquinho como está essa volta dos treinamentos, tanto no Brasil como em alguns lugares do mundo, e acompanhe aqui. Olá, eu me chamo João Pedro, também sou integrante do podcast Geração 7A1 e hoje vim trazer para vocês algumas notícias e informações gerais nesse período de tentativa de volta dos treinamentos e dos campeonatos do mundo do futebol. Aqui no Ceará, por exemplo, após o governo do estado liberar os clubes a retomarem os treinamentos nesta segunda-feira, dia 1º de junho, a possibilidade de retorno das partidas oficiais só poderão ocorrer a partir de 20 de julho, na fase 4 de retomada econômica com a abertura de espetáculos nos quais estão incluídos os jogos de futebol. Já no Brasil como um todo, a CBF ainda não tem protocolo oficial para orientar a volta dos treinamentos e cada federação estadual trabalha dentro dos seus critérios particulares, o que é uma realidade bem diferente do que é vivido na Europa. Lá, os campeonatos como a Bundesliga na Alemanha, por exemplo, já se encaminham para a sua 5ª rodada na pós-pandemia. A retomada desse campeonato só foi possível graças à definição de um planejamento bem detalhado para minimizar os riscos da contaminação. O sucesso desse guia da Liga Alemã para a retomada do campeonato pode mostrar um caminho para os outros países do mundo. E enquanto a Alemanha vê a bola rolar desde o dia 16 de maio, o governo espanhol autorizou a retomada da principal Liga Nacional na semana de 8 de junho. Já o campeonato inglês
voltará a ser disputado em 17 de junho, com portões fechados e seguindo o protocolo sanitário estabelecido como já ocorre lá na Alemanha. E na Itália, o campeonato local voltará no dia 20 de junho, também sob as mesmas restrições de público e cuidados de saúde. Entre os principais campeonatos do continente, só a França decidiu encerrar sua temporada em meio à pandemia e o PSG de Neymar ficou com o título. Queria agradecer aos meninos do podcast por disponibilizarem a estar participando desse novo formato da gente aqui do Badalo trazer informações para vocês. Nós estamos todos em home office, trabalhando de casa, tentando trazer um conteúdo de qualidade. Queria agradecer a vocês por estarem assistindo até aqui e fiquem acompanhando que vai ter mais entrevistas nesse formato. Espero que tenham gostado, se cuidem e fiquem em casa quando for possível.